Bom, na nossa área aqui, é o que eu estava falando na parte aqui do profissional liberal, né? Então, tanto dentistas, como no meu caso, que é a minha formação, mas também como na área médica, é muito comum esses profissionais pagarem por um espaço que seja um aluguel, um arrendamento de consultório, enfim, ou até mesmo por porcentagem, né? Que esse arrendamento seja através de um valor de porcentagem. E como que isso pode ser organizado, Elke, com relação à receita, despesa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom dia para você, bom dia a todos que estão participando. E muito importante esse tema que você está trazendo, Fabiane, porque eu atendo bastante profissionais de saúde e uma das coisas que eles sempre me falam é: eu não sei nada de contabilidade, não sei, o que eu entendo é de saúde bucal, o que eu entendo é da saúde da pessoa, mas essa parte de documento eu não entendo nada. Então, o que é importante para um profissional liberal, para um profissional da saúde? Que ele separe as receitas e as despesas, e esses lançamentos, eles precisam ser feitos mensalmente. Não é separar os documentos durante o ano todo e chegar a março e entregar para o contador fazer a declaração quando entrega, porque a gente conhece profissionais de saúde que, às vezes, deixam até a declaração em último plano. É importante separar todas as despesas de custeio da clínica ou do consultório. O que a gente entende como despesa de custeio? Aquilo que é necessário para a execução da atividade, tá? Quando eu compro um equipamento, eu compro uma cadeira, por exemplo, isso não é uma despesa de custeio, isso é um bem. Isso aí é um imobilizado, é um bem. Então, despesa de custeio a gente entende material, telefone, água, luz, aluguel, prestação de serviço de terceiros, porque às vezes você faz um arrendamento e aí essa pessoa que fez o arrendamento te dá uma nota fiscal, um recibo. Todas essas despesas, elas são abatidas no valor do teu imposto. Exatamente. Os bens, aquilo que você compra, ele está lá na tua declaração de imposto de renda, quando você compra no teu CPF, aquilo está lá na tua declaração como um bem, um patrimônio que você tem. Esse patrimônio, ele não é dedutível na tua declaração de imposto de renda. O que é dedutível são as despesas. E por despesas a gente entende material, roupa especial, prestação de serviço. Às vezes você faz uma prótese, pagou um protético para fazer essa prótese, isso é uma despesa. E o imposto do médico, às vezes, ou do médico, do dentista, do profissional de saúde, às vezes ele acha assim, eu não posso declarar porque eu vou pagar um imposto muito alto. Uhum. E, na verdade, ele não paga o imposto sobre o faturamento. Digamos que tudo que ele faturou, tudo que ele emitiu de recibo, isso é faturamento. O imposto é pago sobre a receita. E o que é a receita? É o teu faturamento menos as tuas despesas de custeio. Estava batendo um papo sobre como fazer o livro caixa e conversamos um pouquinho até sobre cursos, né? Que você falou que tinha algumas coisas, alguns detalhes, eu achei bem interessante, porque nem eu tinha atentado a isso também, né? A questão dos cursos, o que pode, se pode declarar ou não, mas lembro que tinha algum detalhezinho. Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente? Sim. Quando você faz um curso, participa de um congresso, você vai ter que fazer uma viagem para participar de um congresso, essa inscrição nesse curso, nesse congresso, é dedutível. Não só a inscrição, como também toda a sua despesa de viagem, a passagem, o hotel, tudo isso é dedutível do teu imposto. Agora, vamos imaginar, Fabiana, que você fez uma viagem, teve um congresso em Porto de Galinhas, o congresso era de 3 dias, você resolveu ficar uma semana. Vai abater todo o hotel que você ficou uma semana? Não. Você vai abater o hotel, o custo de hotel dos 3 dias que você ficou para fazer o teu curso. Despesa com a passagem aérea também. Então, quando vai separar os documentos para fazer o imposto de renda, que na realidade a gente tem que separar mensalmente para fazer o pagamento do Carnê-Leão, e daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Sim, é bem importante. Esse valor, ele já vai estar separado. Então, você vai colocar qual foi a inscrição do teu congresso, lá ele consta os dias que você teve o congresso, teu certificado de participação, e você vai colocar junto as despesas que você teve para participar desse congresso. Outra despesa que a gente pode abater no livro caixa são as despesas com assinaturas de livros e periódicos. Tá? Então, você assinou um livro, uma revista científica relacionada à tua atividade, isso também pode ser abatido do teu imposto de renda. Então, ou seja, um detalhe muito importante. No caso lá de um congresso, um curso,
é que essas despesas sejam enviadas juntamente, certo? Então, eu vou enviar tanto a minha passagem quanto a inscrição do meu curso junto com a hospedagem. E, claro, que o que vai ali como despesa é justamente os dias que eu estou comprovando o congresso. Então, isso, assim, muito legal. Acho que é extremamente esclarecedor aqui. Quando a gente começa a pensar em abrir um consultório, a gente já tem outras opções, né, Elke? Tem. Aí a gente tem que fazer um estudo, Fabiane, para entender qual vai ser a melhor opção para aquele ano. Porque a gente sempre faz o estudo para o próximo ano, ou para o ano que você está começando a sua atividade, e todo ano você tem que fazer o estudo, porque a situação muda no decorrer do ano. Teu faturamento aumenta, tuas despesas aumentam, o teu faturamento aumenta e tua despesa diminui, sonho de consumo de todo mundo. Então a gente tem que analisar qual vai ser a situação para ver o melhor enquadramento. Então, quando a gente pensa no profissional de saúde, a gente tem várias opções. A gente trabalha no CPF, é viável e vantajoso até um certo limite. A partir daí, a gente já tem que começar a pensar, eu atingi um faturamento, eu já tenho que começar a pensar nas minhas próximas possibilidades, que são montar uma empresa. Essa empresa, ela pode ser lucro presumido, ela pode ser simples nacional, lucro real, quando é uma empresa muito grande, grande porte. Mas aqui no lucro presumido, por exemplo, a gente tem a situação de quando é uma sociedade, a gente tem uma situação de fazer o ISS fixo, onde você consegue uma tributação um pouco melhor, uma tributação mais vantajosa, porque você não paga o ISS na emissão da nota, você paga o ISS fixo. Qual vai ser o melhor enquadramento para aquele ano? Porque o Simples Nacional pode ser uma excelente opção, desde que você tenha funcionários e que esses funcionários tenham uma folha de pagamento equivalente a 28% do teu faturamento. Por isso é importante sempre conversar com um consultor, com um contador, com alguém da confiança, para entender qual é o momento da empresa, qual é o momento do profissional. É o momento de abrir uma empresa? Meu faturamento hoje é mais vantajoso abrir uma empresa, é mais vantajoso fazer o livro caixa. Então, todo ano isso tem que ser pontuado. Então, muitas vezes, a gente fica com a ilusão de, por exemplo, o Simples Nacional pode ser a melhor opção, ou o presumido, ou o livro caixa, enfim, sem saber, às vezes fica com uma sensação falsa de que a melhor opção seria aquele determinado tipo de contábil, posso falar assim, né? Mas por pequenos detalhes, às vezes o seu custo está alto e você está com a sensação de que não, que você está no melhor enquadramento. E veio uma dúvida aqui. Vamos supor que eu estou num ano fiscal ali, no Simples Nacional, e de repente você, como minha contadora, se depara com a situação assim: Fabiane, olha, eu acredito que nesse momento, daqui para frente, é melhor a gente se enquadrar em outro. Eu posso mudar no meio do ano fiscal? Não, no meio do ano não. O estudo, ele é sempre, a gente geralmente, por volta de outubro, a gente tem que começar a fazer o estudo para o próximo ano, porque isso, a opção que se fizer em janeiro, ela vai prevalecer para o ano todo. Então, se eu identifiquei, se eu não faço um estudo adequado, e eu vou optar, fiz a minha opção, ano que vem eu vou trabalhar no Simples Nacional. Quero formatalizar minha empresa, vou trabalhar no Simples Nacional. Em julho, eu identifiquei que eu estou pagando mais impostos no Simples Nacional. Infelizmente, nesse ano, você vai continuar pagando mais impostos até dezembro. A gente tem que pensar em 28% de folha de pagamento. Tá? Na folha, o que eu entendo por folha de pagamento? Funcionários, Prolabore e RPA. Se eu pago RPA para algum profissional que vai eventualmente na minha clínica fazer um serviço esporádico, esse RPA também eu entendo como folha de pagamento. Está economizando, né? Exato. O Simples Nacional não é sempre vantajoso. Então, para o profissional de saúde, tem que ser feito um estudo para analisar a situação dele. Porque, às vezes, eu tenho um profissional de saúde que fatura 30 mil reais e outro profissional de saúde com o mesmo 30 mil reais. Mas a despesa deles é diferente, a situação deles é diferente. Às vezes eu tenho um profissional de saúde que fature 15 mil reais e que fazendo o livro caixa para ele fica mais vantajoso do que tendo uma empresa. Então tudo depende da situação, é individual, tem que ser feito um estudo para aquela pessoa, para aquele profissional, para aquela clínica. Não adianta pegar um estudo que foi feito para um e tentar aplicar para o outro. O intuito até dessas lives que é exatamente isso,
para dar um suporte, ensinar, auxiliar esses profissionais, não só os que já estão aí digamos assim, que tenha uma clínica, um consultório, mas principalmente quem quer iniciar. Porque quando a gente... Primeiro que na faculdade a gente não tem noção nenhuma, né? Nós, profissionais liberais, de que, poxa, que a gente tem que pensar que tem que pagar um aluguel, uma despesa, o que é uma receita. A gente aprende a parte técnica, no meu caso, né, de dentista como dentista, do atendimento em si, e a gente fica realmente sem saber o que fazer. E a ideia era justamente isso, assim, para todos entenderem que antes de abrir um consultório, muito antes, quando você ainda está trabalhando lá junto com um colega, você já tem que pensar na sua parte fiscal, porque já me deparei recentemente agora, essa semana passada, com um colega que ele abriu uma empresa e ele não estava conseguindo fazer a abertura da conta dessa empresa, porque ele vinha há alguns anos declarando como isento. E como assim declarando como isento, né? Poxa, você vai comprar um carro, daqui a um pouco você vai querer comprar um imóvel, alguma coisa, e de repente você não tem o seu caixa. E como que você vai declarar lá para a Receita? Você comprou um carro, sei lá, de 30 mil, só que você não tinha nada no seu caixa. Isso não existe, está cada vez mais alinhado isso na Receita para que tenha essa ligação de dados, né? Geralmente, quando o profissional... É engraçado que a gente fala assim, principalmente o profissional de saúde, porque ele sempre fala, olha, eu não entendo nada disso. Porque a faculdade, ela trata da parte da saúde bucal. Então, o que você aprende lá? Você não aprende nada sobre impostos, você não aprende nada sobre empreendedorismo. O que eu vou fazer agora? Quando eu sair da faculdade, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou montar minha clínica, eu vou trabalhar com alguém? Geralmente, a pessoa, quando sai da faculdade, ela vai trabalhar com alguém. E aí, ela é um autônomo, ela é um profissional liberal, ela não vai trabalhar e já montar a tua empresa. Enquanto um autônomo, e até muitos profissionais da saúde, eles seguem trabalhando a vida toda no CPF. E eu vejo muitos casos da pessoa que não declara, ou que declara pouco, fala, vou declarar o mínimo para não pagar imposto. O que às vezes ela não sabe é que ela pode declarar um valor maior e usar as despesas que ela teve. Porque todo dentista, por exemplo, tem custo com material que ele compra, com luva descartável, com a parte descartável, com produto de limpeza. Então ele tem essa despesa para usar e ele pode declarar, porque ele movimentou na conta dele de pessoa física 10 mil reais. Ele não vai declarar e pagar imposto sobre 10 mil reais. Ele vai pagar imposto sobre aquilo que ele ganhou. E a declaração de imposto de renda da pessoa física é bastante importante por esses pontos que você colocou. Eu vejo muitos profissionais que me ligam, depois a gente já terminou o período de imposto de renda. E ele fala, olha, eu preciso comprar uma casa e financiar, e eu preciso de uma renda de 7 mil reais. Mas ele declarou 2 mil reais para não pagar imposto de renda. E ele não declarou 7 mil, ele declarou 2. E aí ele tem um problema. A gente tem outro problema hoje, que é o fato de que quando o dentista dá um recibo para alguém, obrigatoriamente ele tem que fazer o imposto de renda dele. Mesmo que ele deu um recibo no ano, ele obrigatoriamente tem que fazer o imposto de renda dele. Porque a Receita cruza a informação. Quem pediu um recibo, muito provavelmente vai fazer a declaração e usar esse recibo. E se o dentista, o profissional de saúde, não declarou, a pessoa que tomou o serviço, o paciente, ele vai cair na malha. Então, tanto o paciente quanto o dentista, quando emite um recibo, esse recibo bem importante, Fabiane, tem que ser em 2 vias e tem que ter o CPF do paciente, tá? Porque o dentista precisa ficar com uma via desse recibo com o CPF, porque na declaração dele vai ser declarado CPF por CPF. Se ele não declarar e o paciente dele declarar, ele vai ficar numa saia justa, porque o paciente vai cair na malha porque ele não fez a declaração. Então, são detalhes. O ideal é a gente formar o dentista, fazer um formuláriozinho padrão e deixar aquilo ali pronto. Então, ele faz em 2 vias, ele mantém uma via com ele e entrega uma via. Então, nesse formuláriozinho, ele vai marcar se a pessoa é o paciente, quem fez o tratamento é o próprio paciente ou se o paciente é um dependente. E aí tem que ter CPF do dependente e da pessoa que vai fazer o pagamento. Ela tem todas as armas, ela consegue cruzar todas as informações. O que eu gasto no meu cartão de crédito, a Receita sabe. Então, é importante manter em dia todas as informações
para a Receita Federal, porque ela conhece a tua situação, ela conhece a situação de cada um individualmente. A compra dos equipamentos, o que nem você falou assim, que não acaba não declarando como despesa, mas eu posso declarar isso como bens, né? Vai compor lá no meu imposto de renda, isso vai contar como algo muito positivo, né? Deve, exatamente. E com relação também a essas outras despesas todas, né? Que nem você falou, protético, dental, a gente pode colocar o aluguel, se tiver um condomínio, funcionário, né? Então, a gente tem os encargos de funcionário também, e a gente podia aproveitar aqui para falar, então, um pouquinho mais, além do livro caixa, dessas situações aí que é bem importante para definir, então, qual seria o melhor enquadramento, né? Porque se a gente está arrendando um consultório, alugando um sistema de porcentagem, acredito que se encaixaria melhor ali o livro caixa. Agora, porque o profissional de saúde, ele tem várias opções. Ele pode trabalhar com o livro caixa no CPF, ele pode abrir só a inscrição, como também toda a sua despesa de viagem a passar. Ele pode... Fabiane, tá ok? Eu estou te ouvindo aqui, o Instagram não deu para a gente fazer a conexão simultânea aqui, mas estamos aqui pelo Zoom. Depois nós vamos disponibilizar isso, então, já editado no canal do YouTube. Ok. Vamos colocar no Instagram depois também. Perfeito. Uma taxa anual. Então, tudo depende da situação da empresa naquele ano. Eu faturo 30 mil e minha folha de pagamento é 10 mil reais, eu consigo uma tabela de imposto super barata no Simples Nacional. Então, tudo depende da situação, tá? Tem várias opções. Quando eu já tive situação, eu já tive clínica que na cidade onde estava essa empresa, essa clínica, não tinha essa opção do ISS fixo que você relatou aí, então era uma porcentagem sobre o faturamento, notas emitidas, né? E assim como eu já tive situação de clínica em cidade no qual entrava a situação do ISS fixo, e como éramos em sócios, era um valor fixo por dentista, né? E se tivesse algum sócio que não era dentista, infelizmente a gente não poderia se enquadrar nessa situação. Aí a gente já entrava na situação do ISS, que não era o valor fixo, que dá uma porcentagem bem grande, né? Então, acho que por isso que é importante aí o que você relatou, né, do estudo ao longo do ano. A gente só tem opção de mudar no começo do ano e é uma única vez. E dentro do próprio Simples Nacional tem diferenças, né? A gente já vinha comentando, que você falou ali da porcentagem da folha de pagamento, o que vale a pena ou não, né? Então, quer dizer, se caracteriza dentro daquela porcentagem ali do que meu gasto, minha despesa da empresa, ela é até X%, não me recordo agora, 28% que você falou, né? Que é até 28%, ok, vai ficar vantajoso ali no Simples, porque daí entra na alíquota dos 6%, é isso? Então, a gente tem que pensar do faturamento do profissional, 28% deveria estar dedicado à folha de pagamento. Nessa situação... 6% do Simples. Começando em 6%, porque é uma tabela crescente também. Sim. Se eu não tenho 28% de folha de pagamento, eu já vou cair numa tabela de quase 17%. Aí fica inviável. Aí, nesse caso, eu já ia para o lucro. Tá vendo? Aí os detalhes são extremamente importantes aí, né? Que entra... E também tem a situação... com a falsa sensação de que... então, até a gente comentou com relação ali ao Prolabore, do livro Caixa, lembra que ficou bem interessante? Eu falei, olha que detalhe importante, né? Eles declaram lá, a pessoa às vezes fatura, vamos colocar um valor menor, né? Vamos colocar 10 mil, fatura 10 mil. Ela declarou que teve despesa de 5. E os outros 5? Aí ela vai lá e coloca um Prolabore de um salário mínimo. A Receita já está ligando isso, né? E aí, como que fica? É verdade, Fabiane. Bem importante a tua colocação sobre o imposto de renda da pessoa física.
Outro ponto da declaração... É dependente, porque tem detalhe, né? Ali, quando tem que fazer um recibo de dependente, eu sempre tenho o cuidado de solicitar ali o nome completo do dependente, tem que ser linkado com o CPF do responsável, enfim, para aquela pessoa que é o que vai declarar lá. Então, esses dados são importantes, não simplesmente fazer, somente no nome simplesmente fazer o nome da pessoa, né? Do pai, do paciente, como se ele fosse paciente, né? Então, é importante esse detalhe também, né? Importante, bastante importante. Um outro ponto, Fabiana, que você comentou que é interessante, é a questão da aquisição de patrimônio. Uhum. Então, você não faz sua declaração de imposto de renda, mas depois você quer adquirir um patrimônio, você quer trocar de casa. E você não consegue justificar de onde veio esse dinheiro. Que nós temos um custo alto em compra de equipamentos, já pensando que isso entra como patrimônio, é importante esses detalhes, né, Elke? Então, quer dizer, se eu vou lá, tento, não vou colocar tudo aqui, né, ou não faço o Prolabore, ou não declaro isso aí, não faço patrimônio, aí eu vou lá e compro um equipamento no ano seguinte, um lançamento lá que custa caro, aí a gente entra na mesma situação do automóvel. Então, no nosso caso específico, a gente tem que se atentar muito a esses detalhes, né? Porque isso tudo é patrimônio. Aí a gente só estava falando aqui de carro, de imóvel, e nós temos equipamentos, né? Então, temos que ter esse cuidado aí. E outra coisa que é bem importante, nós conversamos bastante também, seria sobre convênio, tanto no nosso caso de atender convênios, né? Porque eu tenho convênios que eu atendo, que já fica retido lá, e quando a gente recebe, já vem o descontado, a alíquota da parte de imposto de renda em convênios que são ligados diretamente na pessoa física. No meu caso, eu tenho alguns convênios que eles só credenciam pessoa física, mas existem convênios que eles pedem, que eu sou credenciada pela pessoa jurídica, eu tenho que fazer emissão de nota. No caso que a gente emite, no caso que a gente atende convênios. E tem o caso também que eu tenho um convênio médico, se eu tenho livro caixa, eu tenho que declarar isso, que daí eu posso ali restituir imposto de renda. Então, tem esses detalhes aí que eu acho bem importante nós falarmos um pouquinho, né, que é a realidade do nosso dia a dia aqui. Muitas vezes, o profissional de saúde consegue restituir imposto de renda quando ele tem imposto retido, seja trabalhando como RPA, porque às vezes ele trabalha como RPA, teve retenção de imposto de renda, seja atendendo convênios, ele vai ter isso. Então, independente de eu ser pessoa física, de eu atender os meus pacientes como pessoa física, ou eu atender os meus pacientes como pessoa jurídica, eu posso fazer o livro caixa e usar as despesas do livro caixa para eu pagar menos imposto de renda ou restituir. Porque às vezes eu atendo bastante convênio no CPF, quando eu atendo o convênio já vem retido o imposto de renda, e na minha declaração de ajuste anual, se eu apresento as minhas despesas e eu comprovo que o imposto retido foi maior do que o que eu deveria, o governo me devolve. Então a gente tem no livro caixa, a gente tem na declaração de imposto de renda, 2 tipos de despesa, tá? Então, a gente vai falar de despesas do livro caixa, que são despesas de manutenção e custeio da atividade profissional, e a gente tem as despesas pessoais. O que são as despesas pessoais? Que aí vai lá na declaração de imposto de renda no campo despesas. Convênio médico que eu pago para mim e para minha família. Isso vai na declaração de imposto de renda. Isso não vai lá no meu livro caixa, isso vai na minha declaração de imposto de renda, nos meus pagamentos, nas minhas despesas pessoais com saúde e educação. Se eu pago uma pós-graduação, ela não vai no meu livro caixa, ela vai na minha despesa, na minha declaração de imposto de renda, como despesa com educação. Então, a gente tem que pensar em 2 grupos de despesa. Um é o livro caixa e outro é as minhas despesas pessoais, não é a despesa da minha operação. É a minha despesa pessoal, com saúde e educação. Pensa o contador, coitado, né? A gente separa tudo e deixa para uma vez por ano, né? Quer dizer que os outros 11 meses não foram vividos, né? Falando um pouquinho ali do livro caixa também, uma coisa que é importante, Fabiane, que a gente tem visto que tem muitos profissionais de saúde que guardam toda a documentação
e deixa mandar para o contador lá em março. Ele não paga o carnê-leão mensal. E manda tudo em um mês só, quer dizer, como se não tivesse existido nada, nem receita, nem despesa em todo aquele período, de repente manda retroativo. Enfim, a receita tá funilando isso aí, né? Então a gente tem que ter o cuidado também, não só pela importância de declarar todos os meses e já pagar o carnê-leão, mas para ajudar o contador também, né, Elke? Ai, seria excelente que todo mundo fizesse, mas o problema maior não é o contador, porque o contador ele vai ficar furioso, mas ele vai atender. Ele não vai te aplicar nenhuma penalidade. Pode ser que ele cobre um pouquinho a mais ali, porque deu muito trabalho de última hora, mas o teu problema é com a receita. Porque a tua receita, o teu rendimento, ele tem que ser pago o imposto no mês que você teve a receita. Então, imagine que em janeiro você teve um faturamento de 10 mil e teve uma despesa de 5. Então, você teve uma receita de 5 mil. Em fevereiro, a mesma coisa. Em março, a mesma coisa. Você teria que ter pago esse imposto lá no mês de origem. Então, você vinha pagando, você deveria ter pago o imposto o ano todo. Mas você não fez, deixou para mandar tudo para o contador em março. Aí apurou o teu imposto e você resolveu ainda que você vai pagar em 8 vezes daqui para frente. Você está deixando de pagar o fisco, você deixou de pagar o fisco no ano anterior e está jogando a tua dívida mais para frente. O fisco tem notificado os profissionais de saúde com relação a isso. Ele tem cobrado o imposto no período, cobrado multa e juro daquele período que deveria ter sido recolhido. Então, é muito importante fazer o livro caixa no mês e pagar o imposto de renda, o carnê-leão, mensalmente. É importante que mande os documentos para o contador, que o contador faça o levantamento, emita a guia, ou profissional, porque tem profissional liberal que ele mesmo consegue fazer. Eu não consigo encontrar tempo para o profissional fazer. O profissional de saúde, ele geralmente não tem tempo para fazer isso, né? Mas se ele consegue fazer, ele pode fazer o levantamento da receita, da despesa e fazer o recolhimento do carnê-leão. Mas isso tem que ser feito mensalmente. Eu tive por bastante tempo, agora a gente tem mudado um pouquinho a forma da parceria com os dentistas, mas no meu caso específico, tive por bastante tempo colegas que trabalhavam junto comigo em alguma clínica, né, em alguma clínica minha, que nós fazíamos o sistema de arrendamento, né, que era porcentagem, e no caso dessa porcentagem, ele era responsável pela emissão dos recibos. E o que eu fazia sempre, por isso que eu achei extremamente importante para a gente começar por essa questão, né? Porque ou a pessoa se formou e vai trabalhar com alguém, ou ela vai pensar em abrir um consultório, então ela já tem que pensar em como que vai ser essa parte tributária dela, né? Porque com essa dificuldade que eles demonstravam ou não entendiam, ou fazia como se fosse uma aula básica do meu conhecimento, que não é nada nem próximo de um contador, né? Mas eu explicava mais ou menos o que era receita, despesa, e que no caso dele fazendo o recibo de 100% sobre os procedimentos dos pacientes dele, eu fazia uma emissão de uma nota fiscal da porcentagem que ele me repassava depois. E isso eu falava para ele declarar como despesa no livro caixa dele, porque eles ficavam pensando assim, mas eu vou colocar tudo e ela não vai pagar nada. Não era nada disso, né? Ele vai colocar tudo e o que ficou para mim, que ele me pagou, ele vai declarar como despesa. Isso, para os profissionais, para os dentistas em si entenderem isso, levava um tempo. Já na área médica, eu tenho a percepção, como é uma rotina deles, isso até mesmo, porque os hospitais fazem isso, né? Eles pedem que faça a emissão da nota sobre o plantão, enfim, o atendimento. Então, na área médica já é mais comum, já não soa tanta estranheza. Na área odontológica, ainda tem essa estranheza, é uma novidade, né, para os profissionais. Então, eu queria só que explicasse um pouquinho dessa parte aí, porque vai entrar como despesa e não que ele vai, poxa, eu vou pagar um monte de imposto sobre tudo que eu emiti. Mas não, tenha esse cuidado de pedir a nota sobre a sua porcentagem ali, porque isso vai ser uma despesa. Então, já vai ficar melhor. Sim, eu vejo bastante profissional de saúde, dentista, que às vezes eles alugam também, eles não pagam ele tem um valor fixo de aluguel de cadeira, e ele não pede o recibo desse aluguel de cadeira. E quando ele não pede esse recibo, ele vai tributar e vai pagar o imposto sobre o total. No momento que ele tem um recibo de arrendamento, um recibo de aluguel, ele vai pagar o imposto de fato sobre a receita dele, sobre o que ele ganhou.
Porque você faturar 10 mil é uma coisa e você ganhar 10 mil é outra coisa. Porque quando para você faturar 10 mil, você tem uma despesa. E qual é a tua despesa? Qual foi a despesa que você teve? Você teve despesa com material, você teve despesa com aluguel, com arrendamento. Você teve despesas para chegar naquilo. Então, o teu imposto é sobre o teu ganho real, não é sobre o teu faturamento. Então, você pode emitir recibo de 10 mil, que no fritar dos ovos, no final das contas, você vai pagar sobre o que você efetivamente ganhou. Tá? Uma outra coisa importante, Fabiana, de mencionar aqui, é que a Receita hoje também tem vinculado o INSS com o valor que você recolheu de INSS com o que você declarou na sua declaração de imposto de renda. Às vezes eu vejo que muitos profissionais falam assim, eu pago o INSS sobre o salário mínimo. Eu recolho sobre o salário mínimo. Só que hoje, quando você vai preencher a declaração de imposto de renda, ele pede o número do PIS. Se você colocar que é um profissional liberal, médico, dentista, advogado, fisioterapeuta, ele pede imediatamente que seja vinculado o número do PIS. Porque ele quer saber quanto você ganhou e quanto você recolheu para o INSS. Então, a Receita tem fiscalizado isso também. Então, é importante atentar a esse fato. Não adianta eu emitir 2 mil de recibo, porque eu não quero pagar imposto de renda. Eu emiti 2 mil de recibo e pagar INSS sobre R$1.000. Eu vou ter problema com a Receita Federal no quesito, paguei imposto de renda sobre 2 mil, mas paguei INSS sobre 1.000. Eu vou ter problema com a Receita Federal com relação ao INSS, que hoje é administrado pela Receita também. Bom, para a gente fazer um resumo aqui, né, passou tão rápido o tempo aqui que a gente falou em torno de 40 minutos, a gente já está chegando nos nossos 40 minutos, né? Mas, então, teremos com certeza outras lives aí, porque temos bastante coisa para conversar ainda, né, a respeito. É verdade. Mas, fazendo um resumo, então, sobre receitas e despesas, é importante que as despesas sejam referente ao consultório sobre o atendimento, né? Então, sobre tudo que eu preciso para atender aquele paciente. E aí, assim, vamos nos atentar aí aos cuidados. Se eu vou fazer se eu vou num congresso, numa feira, para pegar, então, essas notas, esses recibos do hotel, passagem, a inscrição, porque a gente pode declarar como despesa, isso aí tudo, né? O que é importante aí para nós, até por questão dos impostos. E quando a gente fala de livro caixa, o imposto pago é sobre a diferença, ou seja, o que seria o lucro, né? Então, eu declaro todas as minhas despesas, declaro as receitas, tomara que sempre as receitas sejam muito maiores do que as despesas, né? E sobre o que sobrou ali, que seria o meu lucro, é extremamente importante, então, que seja emitido um prolabore, né, sobre essa diferença. Então, no nosso caso de profissional liberal, vai oscilar, pode ter mês que o prolabore pode ser, eu vou dar um exemplo aqui, que nunca seja isso, de 1.000, que seja muito mais que isso, pode ser que no outro mês seja de 10 mil. Então, diferente de quando um funcionário CLT, né, que tem o valor fixo mensal. Então, por isso que é extremamente importante encaminhar mensalmente essas despesas e receitas para o contador, além de ajudar o próprio contador, né, de não acumular lá no mês de março, fazer de muitas pessoas ao mesmo tempo do ano todo, né, mas para que ele tenha um controle maior e se atentar aqui, nos casos de pagar mais imposto, vai ter meses que vai pagar menos, se juntar o que ele tem depois pensando em imposto de renda lá na frente, cuidar com todos os custos que ele tem com ele mesmo, sobre a saúde dele, porque o que ele pagou de imposto lá atrás, pensando no imposto de renda na frente, ele pode restituir. Em resumo, o básico, digamos, seria isso, né? É isso aí, Fabiane. Bem assimilado. Temos assunto aqui depois para falar muito sobre o simples. Temos assunto para falar muito sobre lucro presumido, porque só o simples aí, pelas características, já dá uma live dos 40 a 45 minutos, tranquilamente, né? Então, acho que eu espero que tenha ficado bem claro sobre o livro caixa,
depois até pensei aqui em colocar uma enquete para perguntar para as pessoas o que ficou de dúvida, para a gente colocar num outro momento depois, né, uma outra live para esclarecermos. Mas já fica o convite aqui para uma próxima, aí depois combinamos uma data para a gente falar um pouco mais sobre o Simples Nacional e Presumido. O que você acha? Beleza. Só um detalhe que eu acho que eu não falei no livro caixa, que também a gente tem que colocar a despesa de o ISS, taxa de alvará se foi pago, e o conselho também, isso vai entrar ali no livro caixa. E super legal, foi bacana, acho que deu para entender um pouco, não é tão rápido, né? Né? Muito assunto para a gente conversar. Muito assunto, muito assunto. Falar Sim, com certeza. Minutos, é bastante coisa mesmo. Mas a gente fica... agradecer, muito obrigada. Então, lembrando que isso aqui depois a gente vai disponibilizar então no YouTube, vamos colocar no Instagram. A gente teve um problema com a transmissão aqui via Instagram, mas mais tarde vai estar lá. Obrigada novamente, já fica aí para a próxima, então, a outra pauta que nós já combinamos aqui, viu? Tá bom, obrigada pelo convite. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.